Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 16 e nós vamos ver dos aforismos 61 até o 64. Esse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer tipo um passeio por diversas áreas. A gente vai ver algumas coisas da ciência, vou contar para vocês uma historinha da ciência bem interessante. A gente vai também fazer um passeio pela história antiga, porque tudo que eu vou falar aqui está relacionado com esses aforismos de hoje. Também vou falar algumas coisas sobre a filosofia, a psicologia, a psicanálise. Vamos ver de tudo um pouquinho hoje, viu, gente? Esse vídeo vai ser bem interessante, bem abrangente. Com certeza vocês vão curtir, vão gostar bastante do que eu vou levantar aqui. Antes da gente começar, eu peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like, pessoal, porque assim que esses vídeos, esse estudo pode chegar para mais e mais pessoas. O algoritmo do YouTube funciona pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim coloca como sugestão para outras pessoas. Conto com vocês. Da mesma forma lá no Instagram, Isaías Costa 14, eu sempre coloco os vídeos por lá também. Coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês que sintam que podem se beneficiar desses conteúdos. Assim ele vai chegando para mais e mais pessoas, tá ok? Vamos lá, gente, começar pelo 61, que diz assim: superioridade no que é mais importante. Entre os diversos tipos de perfeição, trata-se de algo raro. Não há quem seja grande sem nenhuma qualidade sublime. A mediocridade nunca merece aplausos. A superioridade em um empreendimento relevante nos tira do anonimato e nos coloca em destaque. Ser superior numa ocupação humilde é ser algo em muito pouco. Quanto mais fácil, menos glória. Ser excepcional em coisas superiores nos proporciona um caráter altivo, granjeia a admiração e conquista a boa vontade dos outros. Esse aqui, gente, é um aforismo que, se você ler de uma forma muito direta, muito superficial, você pode cair em armadilhas, em visões muito estreitas, eu diria. Porque o que ele está falando aqui, gente, é muito interessante. Porque, assim, se você ler de uma primeira leitura muito superficial, você está achando que ele está querendo comparar e dizer que existem pessoas melhores do que outras, profissões melhores do que outras. Se você ler de forma superficial, é isso que você vai entender, mas essa não é a proposta dele aqui. O que ele está chamando de superioridade no que é mais importante é aquilo que realmente exige muito mais dedicação, força intelectual, né, trabalho árduo de pensar sobre aquilo, projetar. É muito diferente daquilo que é mais mecânico. Essa é a proposta desse aforismo. Tem muitos trabalhos que são mais mecânicos, no qual você só precisa ter disposição, você precisa ter energia para poder dar conta. E aí, quando eu estava lendo, eu me lembrei, por exemplo, para que fique bem claro qual é a proposta dele aqui. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha com entregas, aqueles aplicativos tipo iFood e outros mais. E você ser excepcional nisso. Você ser, principalmente o pessoal que vai de moto, né? Eles são motoristas exímios, boa parte deles, claro, não estou generalizando. Eles são motoristas excelentes, eles sabem desviar dos carros e tudo mais e chegar bem rápido nas casas das pessoas. Eles vão se aprimorando nessa técnica, digamos assim, de você dirigir bem a moto nas ruas para chegar mais rápido nas casas das pessoas. Mas isso é uma coisa mais mecânica. Não existe trabalho intelectual forte para isso, pesquisas e passar noites em claro estudando. Entende? Essa é a ideia do Baltazar Gracian. E pessoas que fazem esses trabalhos, elas são essenciais, gente. Esse é o ponto que eu quero levantar aqui, para que não tenha más interpretações. Pessoas achando que existem coisas melhores do que outras. Não é isso que eu estou querendo dizer, nem o Baltazar Gracian. Ele está falando da questão de ser memorável, de se tornar inesquecível. Você pode ser o melhor entregador de aplicativos do planeta, fazer uma entrega de um bairro bem distante, 20 km do lugar onde você está, fazer isso em 20 minutos
e você recebeu um prêmio por isso, mas você dificilmente vai se tornar alguém memorável, alguém que vai ser lembrado por séculos e séculos. As pessoas que são lembradas por séculos e séculos são aquelas que se dedicaram a essas obras que a gente chama de obras do espírito, né, levando um pouco para a linguagem filosófica, enfim, nessas pesquisas, ciência, filosofia, psicologia e coisas que trazem novas teorias. São esses trabalhos que exigem muito esforço intelectual, é aquilo que torna inesquecível. E essas pessoas, elas são lembradas por muito tempo. E aqui ele está falando sobre as pessoas se dedicarem a isso. Aí no final ele coloca, né, elas granjeiam a admiração e conquistam a boa vontade dos outros, porque elas fazem uma diferença gigantesca. Aqui a grande questão, para a gente ir finalizando esse aforismo, é o que diferencia aquelas pessoas que fazem trabalhos mais mecânicos, mais repetitivos, que muitas vezes até ajudam muitas pessoas. O que diferencia esses trabalhos dos outros trabalhos que são mais voltados para o lado intelectual, né, criativo, inventivo, é porque o que elas fazem vai durar muito mais tempo e vai ser algo que vai contribuir para um número infinitamente maior de pessoas. Então é exatamente por isso que recebe o maior reconhecimento. Isso tem que ficar muito claro para vocês que estejam assistindo, gente. As pessoas que têm maior reconhecimento são aquelas que agregam mais valor. Eu falei isso no último vídeo, no mais recente, que o que diferencia os trabalhos medianos, medíocres, medíocre é o que está na média, o que significa a palavra mediocridade, estar na média. O que diferencia esses trabalhos daqueles excepcionais é o número de pessoas que conseguem atingir, os corações que conseguem tocar, transformar. Então, que tal a gente se esforçar para isso? Se esforçar para estar entre essas pessoas que fazem esses trabalhos excepcionais, que podem atingir um número gigantesco de pessoas? É possível, mas para isso exige uma dedicação muito grande. Beleza, gente? Vamos lá para o 62. Diz assim: usar os melhores instrumentos. Há quem se faça por sabido por usar instrumentos inferiores. Perigosa satisfação que merece um castigo fatal. O valor de um ministro nunca obscureceu o brilho do seu amo. Ao contrário, todo o crédito pelo sucesso recai sobre a figura principal, assim como a crítica no caso do fracasso. Os chefes é que ganham a fama. Nunca se diz, ele tinha bons ou maus auxiliares, mas ele é bom ou mau artífice. Portanto, escolha com cuidado. Examine os seus ministros, em suas mãos está a sua fama imortal. Ou seja, esse aforismo, gente, ele está falando sobre você escolher muito bem as pessoas que vão estar ao seu redor, as pessoas que vão estar ao seu lado, trabalhando com você, fazendo seus projetos junto com você. Porque se você estiver mal assessorado, tudo aquilo que você fizer, você pode pôr a perder. Isso acontece comumente em qualquer lugar do planeta, e isso é falta de tato, é falta de sabedoria e de prudência na hora de escolher essas pessoas que vão ser seus aliados, pessoas que vão estar com você. Esse aforismo, gente, dá pano pra manga, eu poderia passar horas falando sobre ele, mas aqui, como não é o objetivo, é que a gente trazer apenas comentários, né, não é tão aprofundado assim. Eu quero trazer uma historinha que se encaixa muito bem nesse aforismo, que eu sou alguém que veio lá da ciência, né, estudei física e gostava demais de conhecer as histórias de muitos físicos famosos, e eu gostei de conhecer muito a história do Ernest Rutherford. O Rutherford é um dos caras mais famosos, mais aclamados na física, porque ele trabalhou com um experimento que foi revolucionário. Foi absolutamente revolucionário o seu experimento, que é o famoso experimento da folha de ouro. Ele é super conhecido como o experimento da folha de ouro, no qual o grande objetivo era estudar o núcleo atômico, estudar o átomo no seu interior. Na época ainda não se sabia como é que era a parte mais interna dos átomos. Já se tinha noção de que existiam os elétrons, já se existia teoria sobre isso, de que existiam os elétrons, mas o interior mesmo do átomo ainda não se tinha detalhes. E aí eles fizeram um experimento bombardeando com raios alfa, né, que atravessavam uma fina folha de ouro,
né, para saber, através desse experimento de bombardear com radiação alfa, o que aconteceria. E aí, claro que eu estou resumindo aqui, viu, gente? Tem muito mais coisa. Tinha um anteparo, eles botavam um anteparo pouco depois, que era luminescente. Tinha um material nesse anteparo que era luminescente, para saber como é que era o comportamento do atravessar dessa radiação alfa, que tem partículas, né? A radiação alfa, ela é um núcleo de hélio, ele tem uma certa massa, tem partículas, então ele sendo luminescente, você via a luz que era formada por essa radiação alfa. Mas o que acontece? O que é o mais interessante desse estudo é que existiam, em alguns momentos, aquele filete principal ficava sempre lá, da maior parte dos átomos dessa radiação alfa, mas acontecia vez ou outra da região ao redor daquele foco principal, às vezes bem distantes, no anteparo, ficar luminescente. E aí o que acontecia? Eles ficaram encucados, querendo saber o que era isso, e aí descobriam que isso era porque na parte do interior dos átomos, lá nessa fina folha de ouro, existia algo que ricocheteava, fazia com que se desviasse a trajetória do raio alfa, e assim isso era algo muito maciço. E aí eles estudaram bastante, fizeram muitos experimentos até concluir que essa coisa que ricocheteava os átomos da radiação alfa era exatamente o núcleo atômico. E aí eles descobriram que esse núcleo atômico é algo extremamente pequeno, diminuto, e que tem uma massa muito condensada. A massa dele é muito condensada no núcleo. E aí eles descobriram, depois tiveram mais altos experimentos para descobrir que dentro dele tinha prótons e nêutrons. Mas essa descoberta do átomo, do núcleo atômico, gente, ela foi sensacional. E a partir daí, uma série de coisas foram desenvolvidas na física. E aí por que eu estou falando tudo isso nesse experimento? Para falar dos assistentes do Rutherford. Essa é uma das coisas que tem muita gente que até hoje fica meio que pé da vida porque eles não receberam o reconhecimento devido. Durante os experimentos, o Rutherford ele estava mais no comando, ele era como se fosse o chefe, como diz nesse aforismo. Ele estava mais comandando e pedindo que os seus assistentes, os seus estudantes, realizassem a maior parte dos experimentos. Quase tudo foi feito por eles, e foram 2 estudantes, gente, que basicamente foram eles que tiveram essas grandes descobertas, mas no final toda a glória, toda a fama ficou com o Rutherford. Se você falar do Rutherford, de um modo geral, quem estudou na escola, né, quem teve aulas de química, estudou os modelos atômicos, o modelo de Rutherford, mas as pessoas não falam dos seus assistentes, que eram pessoas geniais. Se duvidar, os seus estudantes eram muito mais inteligentes, muito mais capacitados do que o próprio Rutherford, mas eles não receberam a glória. Eu até anotei aqui, gente, eles não são famosos, mas eu quero aqui citar, né? Eu anotei aqui no meu caderno para falar para vocês aqui os nomes deles. Eram Hans Geiger e Ernest Marsden. Hans Geiger e Ernest Marsden. Eles estudaram, eles fizeram boa parte desse experimento, mas até hoje eles nunca receberam o devido reconhecimento por esse trabalho magnífico. E aí assim, claro que eu não vou aqui ficar levantando os questionamentos por que disso, por que daquilo, mas é um fato. Isso acontece demais. Isso é algo que acontece na ciência, acontece nas mais diversas outras áreas. São os chefes, são as pessoas que estão à frente que acabam se sobressaindo, ficando famosas, mas elas só se tornam porque ao redor delas, as pessoas que trabalham com ela, as suas equipes, que fazem com que aquilo tudo aconteça. Podem ter certeza disso, gente, pra gente ir concluindo. Ninguém que se torna grandão, famoso, pessoas altamente reconhecidas, ninguém consegue isso sozinho, jamais. Sempre tem pessoas que ajudaram no processo, que alavancaram tudo isso. Então é preciso também a gente reconhecer o valor imenso da equipe, das outras pessoas que trabalham juntas, tá ok? Vamos lá pro 63, diz o seguinte: a vantagem de ser o primeiro vem em dobro quando se é verdadeiramente superior, empatando em outros aspectos. Aquele que dá o primeiro lance tem vantagem. Muitos teriam sido uma fênix em suas atividades se outros não os tivessem percebido. Os primeiros são os primogênitos da fama.
e os filhos seguintes têm de pleitear o pão de cada dia em juízo. Por mais que se esforcem, não conseguem se livrar da pecha de serem imitadores. É sutileza dos prodigiosos abrirem novos caminhos para alcançar a perfeição, contando que a prudência dê segurança às suas aventuras. Por meio da inovação, os sábios se inscrevem no rol dos heróis. Alguns preferem ser os primeiros na segunda classe a ser segundos na primeira. Esse aforismo 63 ele é um pouco mais longo. Aqui ele está falando, pessoal, sobre as inovações, aquelas pessoas que são primogênitas em algo, que são os descobridores, as pessoas que meio que empurram a raça humana para frente. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, na mesma hora eu me lembrei, eu já falei várias vezes sobre isso, eu me lembrei de uma campanha publicitária da empresa Apple de 1997, que até hoje foi a campanha mais famosa deles, que teve mais engajamento, mais visualizações, mesmo naquela época que a internet ainda estava começando, né? A internet nem tinha a abrangência e a facilidade de acesso que tem hoje, e nessa época a gente foi um estrondo, assim, a mensagem que eles passaram era tão poderosa que até hoje ela é revista, principalmente na área de empreendedorismo. Pessoas que trabalham com empresas, com empreendedorismo, sempre trazem à tona essa campanha publicitária porque ela é muito poderosa. E é uma das coisas que fala nela que nunca esqueço, sempre passa pela minha mente, é sobre os loucos, as pessoas que são chamadas de loucos, aquelas que estão fora dos padrões, são essas pessoas que mudam o mundo. Né? O finalzinho dessa campanha, do vídeo, que tem um texto incrível, fala assim, né? Porque aquelas pessoas que se acham loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo, são aquelas que de fato mudam o mundo. Essa frase, gente, ela é muito poderosa. Eu vou até assim, repetir, né, para vocês. Aquelas pessoas que acham que podem mudar o mundo, né, que são loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo, são as que de fato mudam. E ele tá nesse aforismo falando sobre isso. Essas pessoas que inovam, que fazem coisas diferentes, elas têm um certo grau de loucura, porque elas têm coragem. Elas fazem aquilo que ninguém fez ainda. Elas adentram ambientes, coisas que ninguém teve coragem de fazer ainda. E é exatamente por causa do medo que as pessoas, de um modo geral, a média das pessoas não vai atrás, não quer fazer. Elas morrem de medo de dar errado, de acontecer alguma coisa catastrófica. Mas as pessoas que inovam, que fazem coisas absolutamente novas, diferentes, inovadoras, são essas que não estão nem aí para isso. Então, assim, é como eu falei, elas têm um certo grau de loucura, mas é uma loucura boa. É essa loucura que faz com que mude o mundo. Né? E assim, para a gente ir finalizando esse aforismo, eu também me lembrei, né, de uma frase que eu também já falei, acho que foi num podcast, eu não vou me lembrar agora, uma frase que eu gosto demais, que é do Eduardo Marinho, né, que é um grande artista de rua, um artista plástico, faz trabalhos incríveis de rua e assim, hoje em dia ele está bem conhecido por conta dos vídeos, as pessoas o filmam na rua fazendo as suas exposições, seus trabalhos, e ele sempre traz questionamentos, reflexões sobre a sociedade, sobre o mundo, a transformação do ser humano, enfim, né, e várias outras coisas, capitalismo. É muito interessante. Eu ainda vou falar certamente em algum momento sobre as ideias do Eduardo Marinho, que me inspiram demais. E uma das frases dele, ele diz assim, né, os loucos, eles abrem o caminho que mais tarde vai ser percorrido pelos sábios. Ou seja, os loucos são aquelas pessoas que conseguem enxergar além. Elas veem além do que se vê, né? Tem essa velha expressão, além do que se vê, elas veem além. E elas vão construindo as coisas novas que lá na frente os sábios, as pessoas consideradas sábias, vão percorrer. E elas não estão nem aí. Isso é tão interessante, gente, porque dá até para fazer um paralelo com o anterior, o aforismo anterior. Muitas pessoas que se tornam famosas, que são até colocadas para elas as denominações, a invenção tal foi de fulano, o experimento tal foi do ciclano. Muitas vezes as pessoas que são chamadas de loucas, pelo que eu comentei agora do Eduardo Marinho, já fizeram isso antes, mas de forma anônima, que ninguém acabou nem sabendo.
E aí já estava meio que uma trilha feita lá, essa expressão, né, de uma estrada que ainda não existia, né, que já foi meio que construída. E aí essa pessoa não, tipo, não fez isso de forma para se tornar conhecida, né? Ela fez isso de forma anônima. E aí ninguém sabe. São esses loucos que ele está falando. E aí depois os sábios, as pessoas estudadas, as pessoas que têm esse cabedal de conhecimento, elas dizem que é delas. E aí vem essa tal das patentes. Eu não vou nem entrar no mérito da questão. Elas criam suas patentes e dizem isso aqui é meu, foi eu que fiz. Será mesmo? Esse é o questionamento. Muitas vezes aquilo que as pessoas dizem que é delas já foi feito antes por algum louco, mas que fez isso de forma anônima. Então tudo isso a gente pode trazer de reflexões a partir desse aforismo. Não é bacana, gente? Eu achei esse aforismo muito legal, bem abrangente ele. E vamos lá agora pro 64, para a gente encerrar o vídeo de hoje. Diz assim: evitar os dissabores é tão benéfico quanto sensato. A prudência o poupará de muitos. Trata-se da Luciana da felicidade, por isso da satisfação. Antes de continuar, só explicar para vocês, gente. Ele coloca Luciana, não se trata de uma pessoa, se trata de Luciana no sentido da origem dessa palavra, né, desse nome. O nome Luciana, ele significa luz, pessoa iluminada. E aí faz todo sentido quando você interpreta dessa forma. Eu vou até reler. A prudência o poupará de muitos. Trata-se da Luciana da felicidade, a luz da felicidade, por isso da satisfação. Não dê aos outros más novas, a menos haja um remédio. E acautele-se ainda mais para não recebê-las. Há os que só têm ouvidos para a doçura da lisonja e outros para o amargo da intriga. E há os que não sabem viver sem uma dose diária de desgosto, a exemplo de Mitrídates, com seu veneno. Não é possível viver bem infligindo a nós mesmos sofrimento vitalício a fim de agradar aos outros, mesmo que seja alguém íntimo. Nunca peque contra si mesmo para satisfazer aquele que o aconselha e fica de fora. Quando agradar a alguém envolve impor sofrimento a si mesmo, lembre-se dessa lição. Antes o outro se magoar agora do que você se aborrecer mais tarde sem remédio. Esse aqui é outro aforismo um pouco longo, gente. Ele aqui traz tanta reflexão, esse aforismo, gente, que eu vou retomar pequenos trechinhos dele para que fique bem claro a sua proposta, o que ele está querendo dizer aqui. Mas assim, o principal, gente, inclusive eu quero já, logo de início desse aforismo, trazer uma sugestão para vocês de um texto que eu escrevi lá atrás no meu blog, ainda foi bem no comecinho, 2012 ainda, um texto que, para minha surpresa, ele viralizou. Ele foi lido por muita gente, acho que foi lido por mais de 100 mil pessoas, assim, ele teve mais do que 100 mil visualizações. Foi um texto realmente que tocou muitas pessoas. O título dele é O Risco de Querer Agradar a Todos. O risco de querer agradar a todos. Nesse texto eu falava sobre uma passagem bíblica que tem tudo a ver com o que ele diz aqui. O Jesus Cristo, o Mestre, ele ensinava para os seus discípulos que eles não podiam ser essas pessoas que quisessem agradar a todos, porque é impossível, absolutamente impossível. Tem até aquela velha expressão que diz, né? Nem Jesus agradou a todos. Ele ensinou isso com maestria. Aí nesse texto eu falava sobre uma passagem bem conhecida, que ele dizia sobre quando eles visitassem uma certa cidade, se as pessoas o acolhessem bem, eles ficassem, eles tipo assim, entrassem nas suas casas, dessem bênçãos para essas pessoas, saíssem agradecendo. Mas se elas fossem mal recebidas, quando elas saíssem das casas, dos locais onde eles fossem, elas sacudissem até mesmo o pó das suas sandálias, né, para não ter mais nada daquela cidade, não ter nada em si que relembre de certa forma aquela cidade. Aí eu fiz toda uma reflexão a partir dessa passagem super conhecida, que ele fala sobre esse tirar até o pó das suas sandálias como uma forma de você não se conectar àquilo que seja ruim para você, entende? É muito interessante essa interpretação dessa passagem bíblica, que quando as pessoas não lhe recebem bem, não lhe acolhem bem, elas estão de alguma forma querendo se aproveitar de você, às vezes até lhe fazer mal, literalmente. E aí esse tirar até o pó das suas sandálias tem a ver com isso.
você não se conectar com aquilo que vai ser ruim para você. Mas isso só é possível se você aprende uma das grandes lições da psicologia, né? Muitas pessoas só vão atrás de consultas psicológicas, auxílio terapêutico, depois que já sofreram pra caramba e já não aguentam mais, porque elas têm esse baita sofrimento de querer agradar a todo mundo e elas não aprendem uma palavrinha muito simples, de 3 letras, N-A-O, a palavra não. Aprender a falar não. É muito importante a gente falar não para aquilo que nos prejudica, para aquilo que vai fazer mal para nós, para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso aprimoramento. A gente tem que desenvolver o amor próprio, né? O amor próprio é fundamental para que a gente aprenda a dizer não para tudo aquilo que seja ruim, para aquilo que possa nos fazer mal. Aí fica essa sugestão para vocês, viu, gente? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para que vocês acessem esse texto, que aí vocês vão poder ampliar as reflexões que esse aforismo nos traz, esse de evitar os dissabores. Uma das coisas interessantes desse aforismo, gente, é sobre um personagem bem antigo. Eu não conhecia esse personagem, eu dei uma pequena pesquisada antes de fazer o vídeo para poder comentar aqui com vocês. É sobre o exemplo do Mitrídates. Ele diz assim, né? Exemplo de Mitrídates com seu veneno. Afinal, quem foi esse tal de Mitrídates? Ele foi, gente, um rei da Pérsia, né, que é lá na Grécia Antiga. E esse rei, ele tinha, eu até falo meio que brincando, gente, ele tinha um certo flerte com a morte, né? Isso na psicanálise, né, eu que estudei muito psicanálise, a gente chama isso de pulsão de morte, né, que é tipo um desejo inconsciente de tirar a própria vida. Ele, de certa forma, ele tinha isso, ele gostava de flertar com a morte. E aí, o que que se diz sobre ele, né, as pesquisas, aquilo que a gente encontra na internet, essa relação dele com o veneno. Ele gostava, gente, de praticamente todos os dias, ele pegava diversos tipos de venenos, de tudo que é natureza que você imaginar, e ele literalmente ele tomava pequenas doses, doses que ele sabia que o corpo dele podia suportar para poder ganhar imunidade, ter uma imunidade gigantesca, assim, como tipo um super-homem, entende? É uma loucura isso. Quando eu li, eu fiquei, que cara doido fazer um negócio desse. Ele fazia isso quase todos os dias. Ele pegava veneno de tudo que era tipo, tomava pequenas doses, e o objetivo dele, gente, era um objetivo assim, maluco. Ele queria se tornar tão forte, tão resistente aos venenos, que pudesse até mesmo tomar um veneno mortal e não acontecer nada com ele. Essa é a história do Mitrídates. Aí dizem, né, os estudos, as pesquisas dizem que ele tentou, né, um suicídio com veneno, se matar através de um veneno e não conseguiu. Ele morreu de outra forma. Essa é a história bem resumida do Mitrídates, esse rei da Pérsia. É bacana isso? Aí por que ele traz esse rei, esse exemplo, para esse aforismo? Quando a gente relê, fica mais fácil de compreender. Eu vou reler essa parte. Há os que só têm ouvidos para a doçura da lisonja e outros para o amargo da intriga. E há os que não sabem viver sem uma dose diária de desgosto, a exemplo de Mitrídates com seu veneno. Aqui ele está falando, gente, de forma genial, sobre aquelas pessoas que não sabem viver um dia sequer sem alimentar raiva, sem alimentar mágoas, ressentimentos, inveja e por aí vai, tudo aquilo que é negativo. Elas fazem isso todos os dias e aí, sem perceber, isso é que é um link interessante, um insight para compartilhar com vocês. Sem elas perceberem, elas estão como que se matando aos poucos. Esse veneno, esses sentimentos extremamente negativos de raiva, de inveja, de ciúme, de ressentimento, mágoa, tudo isso são pequenas doses de veneno que você se coloca todos os dias. E isso, no longo prazo, pode lhe matar, literalmente. Eu estou sendo bem objetivo, bem direto para chocar mesmo, né? Esse é o objetivo. Trazer aqueles insights mesmo para dar um chacoalhão. E aí a gente precisa se trabalhar. Será que vale a pena se matar aos poucos? Que nem o Mitrídates, com seus venenos diários? Fica essa reflexão, gente. Então, a gente precisa trabalhar o antídoto. Qual é o antídoto para isso? Amor próprio. O amor próprio faz com que a gente expanda em nós esse amor para que depois ele se espalhe para as outras pessoas. O amor que a gente espalha para os outros, primeiro ele vem da gente mesmo.
Tem aquela expressão que todo mundo conhece, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Você só pode oferecer amor de verdade para os outros se você tem dentro de si esse amor próprio. Tudo isso são reflexões que a gente pode levantar a partir desse aforismo. Tem muito mais coisas, assim, lá no finalzinho ele diz assim, né? Quando agradar alguém envolve impor sofrimento a si mesmo, lembre-se da lição. Antes o outro se magoar agora do que você se aborrecer mais tarde e sem remédio. Aqui no final ele está falando sobre a importância de você ser sincero, de você ser verdadeiro, de você ser autêntico. Muitas vezes você vai fazer com que outras pessoas sofram, mas aquele sofrimento ele é muito pontual. Aí ele diz isso, é muito melhor um sofrimento pontual que já em pouco tempo se resolve do que aquela coisa em doses homeopáticas que lá na frente vai trazer um sofrimento absurdamente maior. Beleza, pessoal? Aqui foi um lado mais psicológico, mais psicanalítico, né, dessas reflexões de hoje. Com isso a gente encerra esse vídeo, um vídeo que eu falei de coisas muito diversas. Aí a gente vê, gente, como esse livro, A Arte da Prudência, é um livro extremamente profundo, abrangente. Aqui eu nem fui tão além, tão profundamente como eu poderia, para também não deixar esse vídeo tão longo assim. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreverem no canal. No próximo vídeo a gente vai começar a partir do aforismo 65. Um grande abraço e até a próxima.